Um dos documentários mais falados do ano passado ali da Netflix foi A Vizinha Perfeita, né? Foi aquele filme que a galera ficou muito surpresa. Eu vi muita gente falando de, nossa, como essa história é chocante, nossa, que filme surpreendente e tudo mais. E assim, eu confesso que eu esperava mais, né? Eu acho que essa é a problemática da gente demorar muito pra assistir uma coisa. A gente vai ouvindo as pessoas falando, a gente vai vendo comentários, vai se criando uma expectativa. É muito difícil não criar nenhuma expectativa. E eu fui ver, e a Netflix ela é muito popular pelos documentários deles, né? E aí eu fui assistir esse e falei, cara, assim, não me pegou tanto de surpresa. A galera tava realmente, nossa, que surpreendente, nossa, que coisa assim que não imaginava, estou chocado. E assim, não me chocou. Confesso que não me chocou, talvez da mesma maneira, porque eu assisti outros documentários, eu queria ter visto na época que ele saiu, mas na época não consegui ver. Eu tava ali cobrindo outros filmes, cobrindo outro festival. E eu falei, cara, eu vou esperar, porque estão muito falando dele poder ser indicado ao Oscar, não é à toa que ele foi indicado ao Oscar na categoria de melhor documentário. Tô trazendo aqui o vídeo como parte da cobertura do Oscar 2026. Só que eu assisti o filme, né? Eu falei, vou deixar ali pra ver, porque eu já talvez já trago o vídeo. E eu falei, cara, não sei. Eu assisti outros documentários recentemente. Eu assisti outros documentários da Netflix, que foi o Unknown Number, The High School Catfish, né? O Catfish do colégio, do ensino médio, que falava ali sobre um casal de adolescentes que foi sofrendo cyberbullying por mensagem, por SMS. E eu também vi o Lover Stalker Killer, que é sobre uma stalker do Tinder, que aí o cara ele começou a ser perseguido por ela. E assim, são dois filmes, são dois casos, que por mais que os filmes eles não sejam tão elaborados assim, né? Nossa, reinventou a linguagem do documentário. Não é o caso, tá? São dois documentários bem simples na sua linguagem, mas que são histórias que me deixaram muito surpreso, assim. Cara, são histórias que tem uma reviravolta que parece roteirizada. Não tô brincando, são documentários muito surpreendentes, também da Netflix, ambos. Então, quando eu vi as pessoas falando sobre A Vizinha Perfeita, nossa, porque eu fiquei muito chocado, nossa, porque eu fiquei muito surpreso, eu pensei, cara, ele vai ter uma reviravolta também nesse naipe. Confesso que eu fui com a expectativa errada e eu falei, não tem, porque assim, nos primeiros minutos do filme, eu pensei comigo, tá, eu só enxergo dois cenários aí. Ou essa vizinha vai fazer alguma coisa com as outras pessoas do bairro, ou as outras pessoas do bairro vão fazer alguma coisa com essa vizinha. E aí a história, quando ela vai acontecendo, né, ela meio que é exatamente o que eu pensei. Eu falei, tá, eu fiquei pensando o quando esse filme ele vai realmente me surpreender. E assim, a história em si, ela não surpreende. Ela é um caso envolvendo racismo, ela é um caso chocante pela sua violência, né? E não necessariamente talvez pela violência, mas pela forma como aquela violência ela é tratada e aí pelo tema de fato que o filme vai abordar, né? Aquela coisa de eu já vim falando sobre isso em alguns outros vídeos, de filmes que têm o tema muito importante, o tema muito relevante. Eu acho que é o caso da Vizinha Perfeita. É um filme muito bom na abordagem do tema, na escolha do tema. A montagem dele é muito legal. Mas eu confesso que eu esperava que eu fosse sair surpreso. E aí, quando o filme acontece, eu fiquei, tá, então é isso. Eu acho que A Vizinha Perfeita nem sempre é um documentário realmente muito bom, né? Realmente um excelente documentário, mas ele é completamente um documentário pertinente, né? Um documentário que ele trabalha um tema importante no sentido de falar sobre a questão da violência racial, e aí ele traz abordagem ali sobre uma das leis, que é a lei da autodefesa. Então ele tem até uns dados interessantes ali no filme que eu deixei anotado aqui, que ele fala sobre o e basicamente é um filme sobre privilégio branco, né? Privilégio branco dentro dessa questão da lei da autodefesa, que basicamente indica que se alguém entra na sua casa ou tenta invadir sua casa, você tem o direito de ter essa autodefesa. Essa lei ela é diferente de estado para estado, mas basicamente teve um aumento, por causa dessa lei, um aumento de 8% a 11% de homicídios nos Estados Unidos, o equivalente a mais ou menos 700 mortes a mais por ano, e que tem uma disparidade racial, né? Os brancos, americanos brancos, têm muito mais chances de serem inocentados por essa lei quando eles acabam agindo violentamente contra pessoas negras, né? Assassinando pessoas negras ali. Então, esse é um dado que o filme traz e que eu acho que é muito relevante pra gente entender a importância de A Vizinha Perfeita, que é um filme que, assim, eu acho ele muito simples na concepção, eu acho ele muito simples na forma como ele desenvolve essa história. Chega a ser meio desesperador em alguns momentos, você fica meio...
Tá, e aí, sabe? A gente tá vendo o que tá acontecendo, a gente, como eu falei, logo nos primeiros momentos eu entendi que ele ia ser um filme que ia tocar numa questão ali racial. E eu fiquei, cara, eu tô vendo a merda acontecer, como é que vocês não estão vendo a merda acontecer? E talvez aí esteja o grande êxito de A Vizinha Perfeita, sabe? E antes de eu continuar falando do filme, eu quero te pedir pra você que caiu de paraquedas aqui, que já chegou, pra se inscrever no canal se você não tá inscrito. Eu vejo que muita gente ainda não tá inscrito no canal, que tá assistindo os meus vídeos, então aproveita pra se inscrever. Também deixa um like nesse vídeo se você estiver curtindo. Aqui quem fala é o Ada, seja bem-vindo ao canal. Aproveita também para deixar aquele comentário sobre o filme. Comenta aí o que você achou, se você já assistiu, se você ainda não viu. Comenta a sua expectativa sobre A Vizinha Perfeita, o que você achou dessa indicação. Tô sempre falando de cinema aqui no YouTube, lembrando que se você se inscrever, se você der um like, você vai me ajudar pra caramba, você vai fortalecer bastante meu trabalho aqui, porque você vai indicar pro YouTube que o vídeo é bom o suficiente, não só pra você deixar o like, mas também pra querer ficar no canal e fazer parte da comunidade que a gente tá construindo. A comunidade está aberta pra você postar aqui no canal, pra você conhecer, né, pra gente trocar ideia. E se você também quiser trocar ideia comigo em outras redes sociais, vale me seguir, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de A Vizinha Perfeita, documentário dirigido pela Greta Gerwig, que é um documentário que eu confesso que não me pegou tanto ali nessa questão da surpresa, mas eu gosto da forma como ele trabalha com a montagem, né? A montagem ela é uma montagem que ela vai trabalhando. Acho que esse é o grande diferencial de A Vizinha Perfeita, né? Se ele não consegue realmente me garantir uma grande surpresa ali, numa reviravolta, como foi esses outros documentários que eu citei, que também são da Netflix, pelo menos ele faz um trabalho muito legal de montagem com as filmagens que eles têm, que são filmagens de câmeras corporais dos policiais. Então isso vai criando uma linha do tempo de uma forma até fácil de acompanhar, né? A gente vai entendendo todos os chamados que aquela vizinha estava fazendo para a polícia e como aquilo estava meio que criando ali uma panela de pressão que estava prestes a explodir. A gente sabe da questão racial, a gente consegue enxergar essa questão racial vindo a quilômetros de distância ali no filme. Então, como eu falei, eu não sei como a polícia não enxergou, ou se foi realmente um caso da polícia enxergar e não se importar, o que talvez é muito pior. Então, o fato do racismo ali, dessa questão racial estar declarada no primeiro momento, talvez realmente seja o grande choque trazido pela Vizinha Perfeita, né? De a gente ver uma questão onde está óbvio o problema, a gente está vendo aquela violência ser apresentada pra gente muito antes dela realmente ser, né, acontecer das vias de fato, mas ninguém fazer nada a respeito, até que a gente chega ali no grande momento do filme, que é o momento onde as coisas de fato acontecem. É um momento muito tenso, eu acho que é onde A Vizinha Perfeita consegue ser muito pesado, até mesmo beirando um pouco ao sensacionalismo. Tem um momento ali, assim, eu não vou... Não é bem spoiler, né? Porque aqui a gente tá falando de um caso real, mas assim, tem um momento onde pessoas vão dar uma notícia pros filhos da vítima. E eu senti que aquele momento, ele tá ali no documentário, ele é meio sensacionalista, sabe? Ele é meio tipo assim, a gente precisa mostrar um sofrimento de uma forma muito óbvia, de uma forma muito clara, e para poder fazer a mensagem ser impactante. Eu senti que ele é um filme que ele beira o sensacionalismo. Não é um filme sensacionalista de fato, até porque ele tá retratando, infelizmente, uma realidade para poder, né, reiterar aquele ponto que ele está fazendo da questão da disparidade racial, da questão de como essa lei da autodefesa, né, essa lei das pessoas poderem se defender, toca de leve na questão do armamento, porque as pessoas têm a questão do porte de arma ali para poder se defender dentro de casa, e de como isso acaba tendo essa disparidade racial. Eu acho que é um filme que traz o choque, é um filme que traz uma questão ali pela violência, mas é uma história que ela é uma história tão óbvia que, bom, talvez daí venha realmente o choque de ser uma coisa óbvia que poderia talvez ser evitada, poderia ser trabalhada de outra maneira, evidenciando a hipocrisia que a gente vê, né, na sociedade estadunidense ali, na sociedade americana, de ser uma sociedade, às vezes, que tá louvando a violência, que tá usando a violência sempre como resposta, e quando a gente tem uma disparidade racial, quando a gente tem uma sociedade que ela está cada vez mais abertamente racista, obviamente a violência ela vai ser um ponto ali que vai explodir para um dos lados. É um filme tenso, é um filme que eu acho que ele acaba muito preso, talvez, pelo seu formato, né? O formato de trazer as câmeras ali dos policiais. Eu acho que é um formato que ele consegue construir um choque de realidade, ao mesmo tempo que fazem com que aquela construção ela seja interessante, porque a gente sabe que não é um documentarista que está filmando, né? Não é um documentarista que está captando aquelas imagens. Elas são captadas quase que involuntariamente pelos policiais. Isso
cria ali alguns momentos onde a gente não sabe se alguém tá, sei lá, manipulando. Será que tem algum policial, por exemplo, que não ligou a câmera? Será que tem um policial que esqueceu de ligar a câmera? Se ele tá num foco de ação diferente do que ele deveria, então ele não tá captando alguma reação que seria importante pra gente ter um contexto, ele não tá captando alguma informação ali que mudaria talvez o nosso ponto de vista, ou talvez até deixasse aquela história um pouco mais encorpada. Não, ela tá muito retratando o cotidiano daquele bairro, como ele é, o que deixa a gente até meio preso ali de uma forma quase claustrofóbica, que faz bem pro tom do filme, né? Deixa ali muito claro como eu falei, esse choque de realidade, porque a gente tá vendo uma verdade nua e crua, que não é conveniente, mas é o que acontece todos os dias. Talvez daí venha muito esse lance da galera ter curtido muito esse documentário, que tá só aproveitando filmagens que já existiam para compor uma narrativa que ela é impactante, ainda que a história em si não seja tão surpreendente assim, o que é algo muito infeliz, né? Ver casos de racismo não são surpreendentes de tão normal que já ficou, né? Não deveria, mas se tornou algo ali que a gente vê todos os dias. Então, para A Vizinha Perfeita, nota 6. Como eu falei, pra mim ele é um filme que ele é muito mais pertinente do que excelente, né? Um filme que ele é pertinente o tempo inteiro, mas em poucos momentos ele é realmente um excelente filme. Eu acho que ele é um bom filme, que ele consegue trazer a mensagem dele de uma forma bem clara, de uma forma bem impactante, mas eu confesso que eu não... Eu falei, cara, eu sei, não sei, talvez se fosse um pouco mais curto, porque ele é óbvio, desde o início, eu falei, cara, eu tô vendo o que vai acontecer, e não é possível que o filme ele vá apresentar uma coisa muito diferente disso. Enquanto os outros documentários que eu citei, eu fiquei muito engajado, porque eu tava curioso pra saber o que ia ser aquela história, que é muito surpreendente, nesse caso aqui, eu tava até meio um pouco cansado ali. Aquela narrativa que, assim, eu acho que eu já era tão óbvio pra mim o que ia acontecer, que eu fiquei, cara, eu não sei se eu quero ver mais um filme só sobre a violência simples do dia a dia, sabe? Não sei. Ele me lembrou, de alguma forma, o excelente curta Incident, que foi indicado ao Oscar do ano passado, e também um pouco aquele Black Box Diaries, que também é um filme que ele é muito desconfortável e também tem um estilo interessante pra falar de um assunto que é muito pesado. Mas é isso. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.